Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo a Unitas BR Capital, a Carolina Gregório, que é gestora de fundos imobiliários. Carolina, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante que nossos assessores e investidores adoram, que é fundo imobiliário. Sim, eu que agradeço a oportunidade de apresentar um pouco sobre o que a Unitas faz, o que a gente pensa sobre as perspectivas desse ano. Legal, então, vamos falar um pouquinho sobre a Unitas BR, por favor? Sim, claro. Bom, a Unitas é uma empresa que tem mais de 43 anos de história já. A gente é uma empresa bastante focada em real estate, então a gente faz desde consultoria, auxilia investimentos para grandes investidores, proprietários de áreas. Então a gente tem bastante raiz o nosso DNA é o real estate, né? E aí a gente, na década de 90, o meu sócio comprou uma entidade financeira, né, uma DTVM, para começar a desenvolver a securitização no Brasil, né? Então a gente fez as primeiras securitizações do WTC, né, de São Paulo, que é um empreendimento icônico, né? Foi um funding que a gente levantou lá né, por meio de debêntures, ainda nem tinha fundo imobiliário. Nossa, que incrível. E aí fomos pioneiros aí na indústria de fundos imobiliários, mas sempre fazendo com bastante consistência, crescendo com calma e tentando entregar sempre um diferencial de solidez, redução de minimizar o máximo risco e entregar o máximo retorno, né? Show de bola. Hoje a gente tem, só para dar grandes números, né? A gente tem 3 bi sob gestão em 18 fundos. Todos os nossos fundos são de imóveis. A gente é o que a gente mais faz, é o que a gente mais entende. Então a gente nunca diversificou. Nunca diversificou com total. fundos de dívida, com fundos de ações. A gente é bem focado no que vocês... Todo mundo gosta dos assessores de tijolo, né? A gente é o grupo da tijolada, né? Entendi. Então, falando um pouco sobre a perspectiva de 2024, como é que você vê o setor para esse ano, né? O que vocês estão esperando aí para 2024 desses fundos? Bom, esse ano eu acho que será a vez, finalmente, dos fundos que a gente prioriza, que são os fundos de imóveis, né? A gente acha que vai abrir uma janela aí para vários IPOs e follow-ons, né, desse tipo de fundos, muito motivado pela queda da taxa de juros, né? Isso cria oportunidades para que os investidores acreditem mais, né, nos ativos reais em si como forma de ter uma rentabilidade acima do CDI. A gente passou períodos em que isso era quase impossível, porque Exatamente. Os aluguéis não estavam acompanhando uma Selic de 14, né, e 25, e agora mesmo 11,75 é muito difícil ainda acompanhar. Mas a gente acha que tem muito imóvel, muita oportunidade boa, principalmente nos grandes centros, né? Falando de escritório, né, a gente, que é o setor que a gente mais atua, tem muita oportunidade para ainda comprar no preço bom e conseguir entregar um dividendo yield atrativo para os investidores, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que um fundo que hoje entrega 8, 9 em imóvel por cento ao ano, ele está quase empatado, né, com a Selic, porque a Selic, geralmente você tem imposto, né? Qualquer aplicação financeira, né, ao menos que você tenha crise e LCIs, você tem, né, você tem os 15% de imposto, então você já tem, você está quase empatado, com a grande diferença que um fundo tem a sua correção pela inflação todo ano, né? Porque os imóveis corrigem. Exato. Então, esse 8 não é 8 mais IPCA, 9 mais IPCA, mas é um 8 efetivo, é um 8 real, né? Então, isso é bastante importante da gente destacar, né? A gente tentava destacar isso quando os CRIs estavam entregando 15, 18, porque a inflação também estava muito gorda, né? Então, em termos reais, né, tava dando o seu 8, 9 igual a um fundo de imóvel que estava performando bem, né? Então, mas eu acho que isso vai ficar muito mais evidente agora com a queda da taxa de juros. Legal. E entre as estratégias da Unitas, quais as que você mais destaca para esse ano?
Bom, esse ano a gente vai crescer. A gente está participando de um processo de consolidação bastante, né, na empresa, porque a gente tem 3 bi, mas bastante diversificado em vários fundos, né, 18 fundos. Então, a gente já está passando por um processo de incorporar, fundir fundos que tenham mesma ou, né, segmentos semelhantes ou regiões, e, né, a gente fundimos 2 fundos de Lages. A gente pretende fazer follow-on desse fundo no segundo semestre, que a gente acha que vai ter uma janela aí de mercado para agora sim os fundos de imóveis ser o queridinho da vez, né? Então a gente vai aproveitar essa janela. A gente tem um bom produto, que é um produto que entrega 11% ao ano, estável há muito tempo, entregando, né, de forma consistente. É uma tese nova que a gente criou em 2020, que é o Athena, o FATN 11. Inclusive está na carteira administrada da InvestSmart, né? Foi um fundo que a gente começou na pandemia, com 8 imóveis. Hoje a gente está com quase 70 imóveis. Caramba. Cresceu 10 bastante, vezes. E num ambiente hostil de taxa de juros lá para cima, elevada, né, fundo de tijolo totalmente fechado para o mercado, e a gente foi crescendo, trabalho de formiguinha, fomos hoje a gente está com 300 milhões e pretendemos chegar e fazer um follow-on aí para dobrar o tamanho do fundo ainda esse ano, né? E um outro fundo também de imóveis que a gente pretende já colocar no primeiro semestre agora, março, provavelmente já estamos com toda a documentação no processo da CVM, é um fundo de healthcare. Então, também um fundo que não existe fundo de healthcare no Brasil, né, especializado em healthcare. Existe alguns hospitais monoativos em fundos, mas que são até muito mal vistos pelo mercado, porque, né, você tem um inquilino não paga, atrasa, ou, né, entra em inadimplência, né? A gente quer fazer um maior fundo de healthcare. Já temos uma base de 6 ativos com 205 milhões de PL, tudo contratos atípicos, tudo São Paulo, centros de diagnósticos, e a nossa tese é comprar prioritariamente apoios à saúde, como centros de diagnóstico, centros de terapia, e ter um pedaço pequeno, até 20% do PL, em hospitais, né? Então a gente tem de baixa complexidade. Assim. Esse é um segmento bem novo, né? Então, queria que você detalhasse um pouco mais como é que vai ser a estrutura, quais são as perspectivas do fundo, desse segmento, para, acho que, ficar o mais claro possível. Eu sei que depois, no lançamento, você vai reforçar toda a tese, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão. Tá, bom, é importante a gente... o healthcare no Brasil representa a indústria, complexo industrial de saúde no Brasil, representa 10% do PIB. E a gente não tem nem nada de fundo imobiliário. É mínimo, né? Os fundos que têm alguma coisa em healthcare, né? No mercado norte-americano, os Real Estate Investment Trusts, que é os fundos imobiliários de lá, né? Que é a maior indústria global, né, de fundos imobiliários, tem 10% do market share é fundo de healthcare, né? E por que a gente acha que, assim... faz todo sentido um fundo imobiliário ter healthcare? A atividade operacional exercida num ativo, aqui no Brasil, por exemplo, os centros de diagnósticos, eles têm que ser credenciados por todos os planos médicos para ser utilizado, os seus beneficiários poderem usar aquela unidade. Isso demora muito tempo para esse credenciamento. E o que se credencia é o endereço e não o CNPJ. Então, você tem um vínculo com aquele imóvel que tem tudo a ver com o investidor de real estate que busca renda harmônica, lastro imobiliário, um fluxo que esteja pelo menos protegido pela inflação, né? E como que a gente faz isso? A própria operação em si já tem um forte vínculo com aquele imóvel, isso já é muito bom. Só que você tem que ter uma solidez jurídica e uma boa análise econômica financeira do operador, né? Então, é isso que a gente está desenvolvendo um modelo de ter... todos são contratos atípicos, todos os nossos ativos, né? Já são assim, os novos que vão entrar no follow-on do fundo também serão. Então, esses contratos atípicos, eles garantem essa renda harmônica. A gente tem que fazer uma análise bastante aprofundada do inquilino,
né? Porque realmente o risco não está nem dele mudar, porque mudar é muito complexo. Muito completo para ele, né? Mas é sim de acontecer, né? Dele entrar numa RJ ou ficar, né? Então a gente inadimplente. A gente analisa bastante o inquilino, mas assim, você pode ver, a gente vai nos mesmos laboratórios Exatamente, há anos, né? Então existe essa solidez e não está em fundo imobiliário. Enquanto que você tem os outros ativos que o inquilino sai porque o outro está mais barato do lado, né? Entendi. Então, realmente, a gente quer trazer a segurança jurídica para esse segmento, e a segurança na estrutura vai ser de contratos atípicos e também nos que tem mais complexidade, como centros de terapia, tratamento, hospitais, a gente criar uma conta centralizadora, onde o operador paga direto, as primeiras receitas vão para vai todo para essa conta centralizadora, como uma securitização, e primeiro paga o aluguel e o que sobra volta para pagar o restante das despesas, né? Então essa é uma das formas que, né, num contrato assim amarrado, você consegue ter uma proteção adequada, né? E tudo é portfólio, né? Se você tem um longo portfólio, você tem lá um ou outro que está em default, mas isso diversifica regionalmente, né? Isso, diversifica também. Nossa, muito legal. Muito então legal. A gente tem esses dois follow-ons para tentar colocar no mercado ao longo de 2024. Então teremos novidades aí ao longo do ano. Bom, acho que foi fantástico. Cobrimos 2 segmentos importantes, um, né, relativamente não, completamente novo, né, que vai ser uma surpresa, acho que para o mercado como um todo. Então, estamos ansiosos aí para entender um pouco mais e ver efetivamente o lançamento do fundo. Bom, mais uma vez, obrigada. Acho que foi um papo super interessante. Eu que agradeço. Fico aí com as suas considerações finais. Tá bom. Eu acho, assim, eu vou usar minha recomendação final, minha consideração final como uma recomendação, né? Principalmente porque a gente está aqui para falar com agentes autônomos que recomendam seus investimentos para os seus clientes. Então, assim, fundo de imóvel, né, realmente pode ter o seu lastro, pode ser uma boa recomendação, mas tem que ter os seus cuidados. E quais são esses cuidados, né? Estejam atentos ao portfólio do fundo, a como a renda é criada. Assim, uma renda garantida é muito perigoso, então assim, tem que ver de onde que vem essa renda garantida, se é realmente uma renda que vem de cessão de uso, de outorga, de aluguel, de alguma coisa que realmente venha da propriedade e não de uma manipulação ou alguma questão, porque essa renda um dia vai acabar e aí pode ser que o seu cliente acabe ficando, né, desgostoso aí do aluguel, da renda de fato que gera pela capacidade do bem que o fundo tem, né? Então, realmente, eu acho que tem que se atentar muito ao portfólio, à qualidade da renda, à diversificação desse portfólio, se ele está concentrado muito em um inquilino, numa região, numa única operação. Então, e olhar a qualidade da gestora, o histórico da gestora. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora de recomendar um investimento, né? Fantástico, ótimos pontos aí no final. Ficamos por aqui. Muito obrigada a todos, até a próxima. Obrigada.